Vamos lá no Correio Brasiliense, ler a matéria da Rafaela Gonçalves. Vamos falar do G20 e do Haddad. Esse assunto também me pega muito e, bom, necessário demais, né? Taxação de super ricos pode render 250 bi em receitas por ano. Tá aí um baita de um valor, né? 250 bilhões de dólares. Eu acho que isso aí, esse dinheiro bem canalizado, irmão, acho que dá para resolver vários problemas no planeta Terra, hein? Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Ó o Haddad aí, meu neoliberal favorito. Taxação global dos super ricos, principalmente bandeira erguida, principal bandeira, não sei de onde eu tirei principalmente. Vamos começar de novo então. A taxação global dos super ricos, principal bandeira erguido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, no âmbito do G20, pode ser, porque internamente não é muito isso aí não, né, Haddad? Poderia gerar 250 bilhões em receitas por ano. Os cálculos do economista francês Gabriel Zucman, diretor da European Tax Observatory, consideram uma alíquota mínima anual de 2% sobre o patrimônio, que atingiria cerca de 3 mil... Mano, taxar 3 mil pessoas só. 3 mil pessoas. Isso é o quê? Um município pequeniníssimo no interior de Goiás. 3 mil pessoas. Iria render 250 bilhões. Taxar 2% de 3 mil pessoas. Tipo, como isto não está acontecendo ainda, né? A discussão é inicial. Ainda será necessária uma definição sobre o desenho exato da proposta que deve ser feita de forma democrática a partir do debate entre os países que compõem o grupo, formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. Zucman explicou ainda que o modelo de tributação poderia levar em conta os impostos gerais pagos pelos bilionários e que seria uma espécie de piso tributário. Caso um indivíduo, no cômputo geral, pagasse menos de 2% de sua riqueza total em imposto de renda, por exemplo, ele teria que pagar um imposto adicional para atingir essa porcentagem mínima. Para que a proposta avance, existem alguns percalços. Um acordo firmado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, chamado Imposto Mínimo Global, prevê 2 pilares. O primeiro visa distribuir os direitos de tributação sobre os lucros das multinacionais entre os países. E o segundo estabelece uma tributação mínima para essas empresas globais. A ideia de Haddad é completar essa trilha com um terceiro pilar para pessoas físicas. Acho justo. Um acordo sobre a construção de uma tributação para a riqueza foi celebrado em 2021, dentro do Pilar 2, envolvendo 136 países e a aprovação da proposta que prevê um imposto mínimo global de 15% sobre a lucratividade das multinacionais. Desde então, o tema prosperou na jurisdição de 55 países, segundo a OCDE. As discussões sobre o Pilar 1, no entanto, seguem travadas, algo que também pode acontecer com a proposta brasileira. Para o coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC, José Niemeyer, o que foi apresentado por Haddad se assemelha mais a um protocolo de intenções e fazer com que essa tributação chegue a pessoas físicas deve ser mais difícil. Não é algo original, já existiam propostas nesse sentido. Chegamos a um nível de desigualdade entre os super ricos e a grande população deste planeta tão alarmante do ponto de vista de acesso à renda, emprego e benefícios sociais, que é importante começarmos a pensar em maneiras de amenizar esse fosso. O brasileiro reconhece que há diferentes visões no G20 sobre a taxação de bilionários, e nem todos os países do grupo apoiam a criação de impostos para super ricos. O próprio autor dos estudos, Gabriel Zucman, disse ser utópico pensar que existiria um acordo consensual sobre o tema no mundo. Mas, de acordo com a Fazenda, países europeus já se alinharam com a Haddad nesse sentido. Olha, a discussão que estava caminhando anteriormente na OCDE inclui para onde iria o dinheiro arrecadado. Esse é apenas um dos que precisam ser definidos antes da nova colocação sugerida pelo ministro brasileiro. Apesar dos possíveis entraves, Niemeyer acredita que o tema ganhará projeção. Haddad tem sido alguém que todos ouvem muito em relação à economia e tem aparecido, às vezes, muito mais do que o próprio presidente.
Aqui é sobre arrecadação. Aqui tem um desenho maneiro da tributação internacional. Ó, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui. Bora. Tributação internacional. Proposta... Tá, exagerei. Proposta do Brasil no G20 prevê novo imposto sobre fortunas. Entendo. Mais recente relatório do EU Tax Observatory sobre evasão fiscal, que apontou que bilionários pagam uma alíquota efetiva de impostos equivalente a 0,05% de sua riqueza. Meu irmão, isso é ridículo. Isso é ridículo! Para criar o Imposto Mínimo Global, o GMT, a OCDE prevê 2 pilares. Pilar 1 visa distribuir os direitos de tributação sobre os lucros das multinacionais entre os países. Pilar 2 estabelece a tributação mínima global para essas empresas globais. A proposta do governo brasileiro é incluir um pilar 3. Então, vamos lá. Pilar 1 visa distribuir os direitos sobre os lucros, exato. Pilar 1, então, é sobre taxar o lucro das multinacionais entre os países, principalmente entre os países mais pobres, né? O Pilar 2 estabelece uma tributação mínima global para essas empresas e a proposta do governo brasileiro é incluir o Pilar 3, que seria taxar não só as empresas, mas também as pessoas físicas. Muito bom, Haddad. Eu podia agir assim internamente também, né? A proposta do chefe da equipe econômica brasileira consiste em uma taxação mínima de 2% sobre os rendimentos dos super ricos. Perfeito. Podia ser até mais, mano. Porra, 2% é o cacete. Menos de 8% da arrecadação dos países do G20 vem da taxação da riqueza, ao mesmo tempo em que mais de 32% vem do consumo. Ou seja, é do pobre que sai. Os impostos sobre riqueza incluem tributos sobre propriedades e herança, impostos recorrentes e não recorrentes sobre riqueza líquida e todas as outras formas de taxação sobre patrimônio, segundo a Oxfam. Em países como Brasil, França, Reino Unido, Itália e Estados Unidos, os super ricos pagam uma taxa efetiva de impostos mais baixa que o trabalhador médio. Pois é. Dados da Receita Federal mostram que, no topo da pirâmide de renda brasileira, o 0,01 mais rico paga apenas 1,7% de alíquota efetiva de imposto de renda. De acordo com a Oxfam, um imposto de 5% sobre a riqueza dos multimilionários e bilionários dos países do G20 poderia arrecadar cerca de 1,5 trilhão por ano, taxando apenas 5% dos multimilionários e bilionários do G20, só dos países do G20. Mano, 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão de dólares. O PIB do Brasil em 2021 foi 1,6 trilhão de dólares. Pois é. Taxando apenas 5% dos bilionários do G20. Não é nem do mundo todo. Então, fica aí a reflexão e a necessidade de taxar os bilionários, os multimilionários, as empresas e, o mais importante, redistribuir essa porra para os países mais pobres, que são quem mais sofrem, né, com a desigualdade e é quem mais vai sofrer no futuro para se adequar às mudanças climáticas, à fome e tudo que está para acontecer aí.